Fala galera, dessa vez estou trazendo conteúdo para um trabalho da faculdade da disciplina Mercado de Capitais. Vamos analisar as ações da Vale. Então, falando um pouco do que é a Vale, né? A Vale S.A. é uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logística do país. É uma das maiores empresas de mineração do mundo e também a maior produtora de minério de ferro. A Vale é hoje uma empresa privada de capital aberto com sede no Rio de Janeiro e com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. Vamos começar pela análise macroeconômica. O nível de consumo de minério de ferro e seus concentrados aparece como terceiro no ranking de produtos mais exportados pelo Brasil em percentual desde o início do ano até o mês de setembro. A representatividade desses produtos é de 9,12%, sendo a Vale a principal empresa exportadora desse mercado. Índice de produção do Brasil atualmente está em menos 0,7, a projeção é menos 0,6. Taxa de desemprego cai para 8,9 e é a menor registrada desde 2015. Salário médio da população registrou um aumento para 2,13 mil reais o médio, né? No segundo trimestre de 2022, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua feita pelo IBGE. Taxa de juros Selic permaneceu a 13,75% e com a taxa de juros alta, a inflação já vinha caindo, agora que permaneceu, a inflação está bem inferior ao começo do ano, que chegou a 10,54% em fevereiro, subiu um pouco no segundo trimestre e agora está abaixo, 7,17%. Taxa de endividamento das famílias brasileiras. A entidade CNC registrou em setembro o total de lares brasileiros com dívidas a vencer chegou a 79,3%. Capital estrangeiro. Como podem ver no gráfico disponibilizado pelo site investing.com, houve uma queda de investimento estrangeiro em quase 3 bilhões de dólares. Balança comercial. Informação encontrada pelo Comexstat. Podemos ver que de janeiro até setembro a balança comercial brasileira é positiva, ou seja, mais exportou do que importou. Vamos à análise setorial então. Atualmente a Vale já lidera o mercado de minério de ferro e seus concentrados com um percentual de 80%, ou seja, 80% dos minérios de ferro que o Brasil produz e exporta é da Vale e está ativa em outros 7 países, são eles Austrália, Canadá, Omã, Indonésia, Japão, China e Malásia. O setor de mineração teve uma alta incrível no ano passado, onde as exportações bateram 5,6 bilhões de dólares, ainda não visto anteriormente. Isso que estávamos em pandemia, hein? E a Vale, como já dito anteriormente, é responsável por 80% das exportações. No entanto, esse ano já houve uma retração no setor, onde o preço do minério de ferro aumentou bastante. Análise fundamentalista. Vejamos o balanço patrimonial da Vale. Vemos que a empresa é muito bem estruturada, Em 2019, em relação ao ano anterior, teve um aumento no seu passivo, tanto no circulante quanto no não circulante. O patrimônio líquido caiu, E o seu ativo subiu bem pouco. Depois veremos o DRS, a empresa obteve lucro líquido. Já em 2020 e 2021, a empresa obteve crescimento nos seus ativos e de patrimônio também. Vejamos aqui então o DRE da Vale. 2019. Teve um prejuízo de 6 bi e em 2020 e 2021 dá para ver o crescimento que a Vale teve, Dividend Yield. Se a empresa é boa pagadora de dividendo ou não. Vejamos que ela paga dividendo desde 2011, porém seu melhor período onde pagou mais dividendos foi no ano passado, quando obteve mais crescimentos, como vimos agora há pouco. PL ou preço por lucro é um indicador que mostra o lucro pelo valor da ação. Ajuda a avaliar se o preço da ação é justo. Por exemplo, a Vale aqui mostra um percentual de 3,10%, o que indica que o preço atual da ação representa 3,10 vezes os lucros acumulados em 12 meses. Avaliando seu preço atual, mostra que tem bons lucros, o que já vimos por aqui também. Não há porcentagem de preço-lucro ideal, ok? Mas é um indicador importante também para se ter noção do preço e lucro sobre cada ação. PVP, ou preço da ação pelo valor patrimonial, mostra se o preço da ação está cara demais ou barata demais. Quando um PVP é considerado baixo, com um valor abaixo de 1, existe uma indicação de que a empresa vale menos do que seu patrimônio líquido dentro da bolsa. Vejamos o PVP da Vale, 1,78%.
indica que o preço da ação é superior em 1,78% o valor patrimonial sobre cada ação. Vamos analisar o indicador de endividamento, DIV-PL, ou dívida líquida pelo patrimônio líquido. Com o resultado da dívida líquida, patrimônio líquido, é possível descobrir o quanto o negócio utiliza de capital de terceiros para financiar suas atividades em relação ao patrimônio dos seus acionistas. Ou seja, quanto menor for o resultado da dívida líquida patrimônio líquido, maior é o sinal de que a empresa é saudável financeiramente. Podemos concluir então que a Vale está muito bem financeiramente, não é? Indicador de eficiência. Vamos começar pela margem bruta. A margem bruta é uma métrica utilizada para a identificação da rentabilidade bruta de uma empresa, sendo a razão entre lucro bruto e receita líquida. Aqui vemos que a Vale tem uma margem bruta de quase 50%, mostrando sua capacidade de investir e um sinal não tão expressivo de que possa ter aumento nos lucros futuros. Outro indicador de eficiência é margem EBITDA. A margem EBITDA é, em outras palavras, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. No português, a abreviação seria LAGIDA. Esse indicador é importante para mensurar a capacidade operacional de caixas das empresas, entretanto, ela não deve ser observada sozinha. Desse modo, necessita-se verificar outros indicadores para que a análise seja efetiva. Analisando a margem EBITDA da Vale, vemos então uma capacidade de um pouco mais de 50% de capacidade operacional de caixa. Vamos ver outro indicador, margem líquida. Está diretamente ligado com o nível de rentabilidade que uma companhia consegue com suas operações. Para os investidores, a margem líquida demonstra se uma empresa possui bons retornos a partir de custos de produção do seu produto ou serviço. Como podemos ver, a Vale deu um salto em sua margem líquida. Em 2019 estava com 4% negativo e atualmente está com quase 50% de margem líquida, mostrando estar bem estruturada, indicando que é vantajoso o investimento nela. Vamos analisar agora o indicador de rentabilidade. O primeiro deles é o ROIC. ROIC, Return on Equity, ou retorno sobre patrimônio líquido, esse indicador de rentabilidade que serve para determinar o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir dos seus recursos. Quando um ROIC é alto, é possível interpretar que a empresa utiliza seus recursos de forma produtiva. E como podemos ver, o ROIC da Vale é considerado alto, o que nos leva a saber que a gestão administrativa e financeira é eficaz em seus investimentos. O que é o ROA? Return on Assets, ou retorno sobre ativo. É um índice de rentabilidade de ativos que demonstra o quanto uma empresa é rentável em relação ao seu conjunto de ativos. Quanto maior o ROA, mais a empresa está ganhando em seus ativos. Um baixo percentual, por sua vez, significa que os ativos da empresa não são geridos eficientemente. Observa-se como o ano de 2019 não foi bom para a Vale, em vários aspectos que vimos aqui, e como ela tem se recuperado e tem se estabilizado. Analisando o ROA dela, é possível concluir que ela tem uma ótima rentabilidade, conforme já vimos. Por último, faremos a análise técnica da Vale. Analisando os 12 últimos meses o preço das ações da Vale, conseguimos identificar uma linha de suporte, que é uma linha de segurança, digamos, onde é a base dela. Quando o valor da ação rompe essa linha, significa que ela não está segura. O valor dela pode despencar ainda mais. E conseguimos identificar também uma linha de resistência, que é uma linha traçada na diagonal. Foi observado que o valor da ação vem oscilando e não ultrapassa aquela barreira. Ou seja, quando o valor da ação volta a ultrapassar essa barreira, é a hora de começar a comprar dela, pois ela tende a subir cada vez mais. Inclusive, quando ela ultrapassa a linha de resistência, ela muito provavelmente irá fazer desse ponto uma linha de suporte, fazendo outro chão para ela. Nesse sentido, ela está andando de lado. Ela pode tanto subir e ultrapassar a linha de resistência, que seria a hora de compra, ou abaixar ainda mais. E se ultrapassar a linha de resistência, então aí ela pode despencar de vez. O ideal é esperar ela ultrapassar alguma linha para se tomar uma decisão de compra ou de venda. Bom, tendo visto tudo isso, toda essa análise, concluo que a Vale é uma ótima empresa para se investir, bem estruturada, com poucos riscos de investimentos e de perdas. No entanto, nesse momento não seria a hora ideal de comprar ações dela, até que ela ultrapasse a linha de resistência. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, pessoal!